Boa noite a todos. Com muita honra, estamos recebendo aqui no nosso videocast o professor Paulo Marcelo Off, da Universidade de São Paulo, paranaense. Nós temos estamos fazendo os videocasts, convidando paranaenses que fizeram sucesso no Brasil, fora do Brasil, e representam muito bem a medicina brasileira em todo o mundo. Nós convidamos desta vez, o professor Paulo Marcelo Off, que o convidado de hoje do videocast é um médico paranaense que muito orgulho traz ao nosso estado. Oncologista, professor titular de Oncologia Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Oncologia DOR. Ele é pós-doutor pela Universidade do Texas e foi o primeiro brasileiro a ser eleito para um cargo no Conselho Diretor da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, organização que representa oncologistas de todo o mundo, da qual é membro. Também integra o Colégio Americano de Médicos. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, membro do Conselho Diretor e diretor técnico da Divisão de Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e participou recentemente em Chicago do maior evento mundial de oncologia, o Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Professor, Dr. Paulo Marcelo Off, é a honra tê-lo conosco para falar sobre os avanços na luta contra o câncer. Eu gostaria de me identificar com o professor Paulo, dizendo que eu sou cirurgião vascular, sou presidente da Associação Médica do Paraná, pela quinta vez, não consecutiva, e também a minha formação foi na Universidade de São Paulo, no Hospital de Clínicas, nos anos 80 a 82, onde temos grandes amigos e grandes conhecidos da Vossa Senhoria. Então, eu passo a palavra, vou lhe apresentar o professor Sérgio Ratibach, que é professor titular da Universidade Federal do Paraná, e foi ele que escreveu aqui, aposentado. Aposentado não existe, você está trabalhando. É cancerologista pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, mastologista e membro da Academia Brasileira de Mastologia. O professor Sérgio Ratibach é o nosso guarda-costas nessa reunião, porque oncologia, eu só entendo do nome de oncologia. Agora, eu vou passar a vocês que têm a expertise sobre o assunto. Nós temos também, à distância aqui, o professor Eugênio Mussac, que, por motivo inerente a um trabalho em São Paulo, o Eugênio Mussac é médico, formado na Universidade Federal do Paraná, ligado muito à área da educação, tem vários livros publicados na área de educação, e eu gostaria de ouvir a palavra também do professor Eugênio Mussac. Pois não. Boa noite, doutor Macedo, doutor Sérgio, doutor Paulo, prazer imenso. Também estou em São Paulo, provavelmente não muito longe do senhor. Eu estou ligado lá na Associação Médica do Paraná, ao CAMP. O CAMP é a Universidade Corporativa da Associação Médica. A Associação Médica tem, entre seus propósitos, a ideia de levar aprimoramento para os médicos associados ou não. Parte desse processo é este videocast em que nós conversamos com pessoas, com colegas que podem nos ajudar médicos recém-formados pelo Brasil inteiro. Então, é um prazer muito grande estar aqui participando dessa conversa. Professor, com a palavra. Para mim é uma grande honra estar com vocês hoje, doutor Macedo, doutor Sérgio. É muito bom falar com os colegas do Paraná, né? E uma grande honra ter sido escolhido para ser um dos participantes desse programa. Só antes de começar, senhor presidente, queria só saber quanto tempo o senhor gostaria que durasse essa apresentação? O ideal nosso é 1 hora de programa, né, de Tá certo. videocast. Tá, vamos ficar menos, daí abrimos oportunidade para perguntas, então, né? Sim, É, ótimo. é uma área que me traz grande prazer em palestrar. Eu estou tentando colocar aqui a minha apresentação, vamos ver se eu consigo. Ela já está aparecendo, doutor Paulo, está perfeito. Está aparecendo para vocês? Que bom. Sim. Então, quando se pede para fazermos uma apresentação como essa, dos avanços na luta contra o câncer,
há quem se entender que, naturalmente, é um campo muito vasto. E com a certeza de que nós temos colegas de áreas distintas, eu vou tentar partir mais ou menos do básico e tentar apresentar como eu vejo o campo evoluindo e quais são os grandes avanços que nós temos no tratamento do câncer recentemente, né? Eu acho que temos avanços, é importante, e acho que nós vamos certamente ter oportunidade de um amplo debate. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E eu gostaria de começar lembrando que o surgimento do câncer não é algo recente, isso existe há milhões de anos. Esse é um osso de dinossauro com osteosarcoma, por exemplo, identificado. Então, na evolução biológica, o câncer faz parte dos seres vivos há muito tempo. E nós sabemos hoje que isso é compreensível, já que é um desbalanço na carga genética de células normais. Em termos de seres humanos, embora certamente o câncer fosse muito mais raro nos tempos antigos do que agora, porque o câncer está associado ao envelhecimento da população, mas nós tínhamos relatos de câncer. Esse é um manuscrito muito importante que hoje está na Associação Médica Americana em Nova York, o papiro de Edwin Smith. Lembrando que este papiro, na realidade, era um grande livro-texto de medicina, que foi provavelmente escrito por Imhotep, 4.000 anos atrás, e neste papiro ele já descrevia claramente um câncer de mama. Então, é um problema que, embora menos comum, já afetava a humanidade há muito tempo. O grande drama é que nós tínhamos muito poucas ferramentas efetivas para o tratamento do câncer, de qualquer tipo que fosse este câncer, antigamente. No Brasil, essa é um problema de saúde pública. No Brasil, nós temos hoje uma expectativa para 2024 de encerrarmos o ano com mais de 700 mil novos casos de câncer. E, infelizmente, a estatística é de que estes números devem continuar piorando. Nós esperamos um pico de mais de 1 milhão de casos de câncer quando chegarmos ao máximo de casos no Brasil, se levarmos em consideração a incidência em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, que estão um pouco à nossa frente na curva demográfica. Então, realmente é um problema de saúde muito importante, similar ao que nós temos com problemas cardiovasculares em termos de mortalidade da nossa população. A boa notícia é que, embora a incidência seja crescente, é possível que se façam medidas médicas, científicas, que levem a uma redução na incidência, na mortalidade, não na incidência, mas na mortalidade dos tumores. Nos Estados Unidos, desde a década de 90, que embora a incidência continue elevada e até com mais pacientes agora apresentando câncer do que anteriormente, nós temos uma redução da mortalidade na ordem de 2% por ano, que tem sido extremamente relevante, mostrando que a ciência tem avançado e tem conseguido melhorar a chance de cura dos nossos pacientes. O tratamento do câncer, até recentemente, se baseava neste tripé: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Foi assim que nós iniciamos o tratamento do câncer de maneira multimodal nos anos 70 e quando nós conseguimos fazer os primeiros grandes avanços. No entanto, eu pretendo mostrar a vocês que nós estamos além deste tripé agora. Falando rapidamente da cirurgia, eu sei que não é o foco hoje, mas achei muito importante, lembrando que a cirurgia oncológica deu um grande salto com este colega médico, o Dr. William Halsted, da Universidade de Johns Hopkins, que desenvolveu uma técnica, a mastectomia radical de Halsted, algo que seria inimaginável de nós fazermos nas nossas pacientes hoje, mas que na época representou um grande avanço, porque reconhecia vários critérios importantes do câncer e do tratamento do câncer, como, por exemplo, a ideia de se fazer ressecção em monobloco sem violar o tumor e a ressecção não só do tumor, mas estruturas normais que estivessem ameaçadas próximas. É claro que Dr. Halsted trabalhou com conhecimento do século XIX e nós sabemos hoje que uma cirurgia deste tamanho não é necessária, ela é extremamente mutilante, mas mesmo com todas as limitações, foi a primeira vez que uma técnica cirúrgica mudou drasticamente o desfecho de um tipo de câncer. Depois de Halsted, havia uma expectativa real de cura para mulheres com câncer de mama, ainda que as recorrências e a metástase à distância fossem comuns. Em termos de avanço da cirurgia oncológica, o que nós temos hoje talvez seja o oposto de Halsted. Embora ainda se
respeite os critérios de ressecção em monobloco, não violar o tumor, etc., hoje se trabalha com a ideia de cirurgia minimamente invasiva. Essa foto de médicos felizes aí, quando nós recebemos o primeiro robô no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Hoje a cirurgia robótica não é disponibilizada a todos, mas certamente representa o ápice da cirurgia minimamente invasiva e só mostra que o caminho para a cirurgia é justamente esse: fazer a ressecção dos tumores com menos dano aos tecidos normais, fazendo com que o sobrevivente, o paciente que se cura, possa ter uma recuperação mais rápida e efetiva. Isso vale não só para cirurgia robótica, mas obviamente se aplica também em cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, etc. Em termos de radioterapia, também tivemos avanços na mesma linha. Todos nós conhecemos a história de Marie Curie com rádio e sabemos que muito rapidamente após o isolamento do rádio e o desenvolvimento toda essa ciência da radiologia, nós tivemos já no início do século XX o desenvolvimento das primeiras unidades de radioterapia. Essa é uma foto de 1922 do Memorial Sloan Kettering, em Nova York, mostrando já uma unidade que tratava pacientes com radioterapia com certo sucesso, obviamente limitado à disponibilidade de tecnologia e dos tumores que respondem a esse tipo de tratamento. Hoje em dia, nós temos equipamentos ultra sofisticados que, similar à cirurgia, fazem com que o tratamento seja mais localizado, com menos dano aos tecidos normais. Essa é uma máquina de CyberKnife instalada aqui em São Paulo, no Vila Nova Star, no Hospital Vila Nova Star, que permite não só que se faça um tratamento em lesões milimétricas, mas que esse tratamento acompanhe, inclusive, a respiração do paciente. Então, com esse equipamento, é possível se fazer radiocirurgia não só tradicional, por exemplo, intracraniana, mas radiocirurgia em fígado, radiocirurgia em pulmão, etc. Um equipamento bastante sofisticado, mas que leva a mesma máxima que nós discutimos na cirurgia, que é fazemos um tratamento minimamente invasivo, que permita o tratamento do câncer e que afete o menos possível os tecidos normais ao seu redor. No Brasil, nós não temos uma unidade de próton, mas a unidade de próton seria o ápice do tratamento radioterápico direcionado. Aqui uma partícula pesada, um próton, ele é disparado em direção ao tumor e ele só libera a sua carga energética dentro do tumor. Então, ele tem muito menos impacto de radiação em tecidos adjacentes. É uma tecnologia muito boa para tratamento de crianças, por exemplo, com tumores na espinha, que teriam graves consequências se tivessem uma exposição excessiva à radioterapia. Mas, infelizmente, é uma máquina muito cara. Hoje fica na ordem de 150 milhões de reais para você fazer uma instalação de uma máquina como essa. Tem diversas iniciativas ao redor do Brasil tentando conseguir, porque economicamente não é algo que seja sustentável. Isso certamente terá que ter participação governamental, mas é algo que nós gostaríamos de ver no nosso país no futuro próximo. E chegando na área do tratamento sistêmico, nós começamos, obviamente, com a ideia da quimioterapia, que foi o primeiro pilar da oncologia sistêmica. Lembrando que a quimioterapia surgiu da guerra. Essa é uma foto de soldados britânicos que estão retornando após um ataque com gás mostarda, mostrando as lesões cutâneas, etc. Mas o que há de relevante é que, na Segunda Guerra Mundial, um grupo de médicos americanos investigando a ação de gás, especialmente o análogo da gás mostarda em soldados, conseguiu determinar que havia uma redução dramática das células do sistema imune desses soldados. E aí surgiu a ideia de você usar um tratamento análogo ao gás mostarda em um tipo de tumor que fosse um excesso de células de defesa. Então, você usou, em 1943, De Vita e colegas fizeram o primeiro tratamento de um linfoma com análogo de gás mostarda e mostraram que havia, sim, uma destruição de células. E começou uma corrida, então, de produtos, literalmente venenos, que atuassem sobre o ciclo celular e que, portanto, fossem mais fortes, envenenariam com mais facilidade células em replicação rápida. O tumor é caracterizado por ter células em replicação rápida e poupassem um pouco as células normais que têm uma replicação mais lenta. Entretanto, todos nós sabemos que no corpo humano nós temos células que normalmente têm uma replicação rápida, então daí os efeitos colaterais da quimioterapia convencional, como mucosite, alopécia, diarreia, são impactos desse tratamento, deste envenenamento das células no ciclo celular.
Mas ainda que parcialmente ineficiente e tóxico, essa quimioterapia convencional nos ajudou a avançar. Com ela, nós curamos linfomas, curamos leucemias, curamos câncer de testículo, melhoramos o desfecho dos pacientes com câncer de mama e assim por diante, câncer de colo. Mas havia a necessidade de nós melhorarmos esse tratamento. E aí entra um conceito da virada do século XIX para o século XX, de um grande cientista alemão chamado Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, que tinha o seu hobby e as suas linhas de pesquisas associadas à microscopia e ao uso de corantes. Ele postulava que você poderia ter um corante que se ligasse à célula indesejada e a matasse, e se esse corante não se ligasse às células normais, não haveria dano a essas células. Então ele criou o conceito da bala mágica. O conceito da bala mágica de Ehrlich é um conceito centenário. Seria uma terapia específica contra células tumorais com alta efetividade, baixa afinidade pelas células normais e, portanto, pouca toxicidade. O grande drama é que, no início do século XX, Paul Ehrlich não tinha conhecimento técnico para desenvolver algo como isso, mas o conceito ficou e o conceito é realmente utilizado até hoje. O que levou a uma mudança e levou a uma aceitação e um desenvolvimento efetivo do conceito da bala mágica foi o entendimento do que é o câncer. Hoje nós entendemos que o câncer, na realidade, ele resulta de alterações moleculares sequenciadas em células normais. Normalmente, você precisa ter de 4 a 7 mutações sequenciais para que uma célula normal se torne uma célula cancerosa. E isso é muito importante porque mostra, primeiro, a grande variedade possível de mutações que podem levar ao câncer. Então, primeiro conceito importante nós lembrarmos é que o câncer não é uma doença, é um conjunto de doenças que têm em comum o seu desenvolvimento por alterações sequenciais do seu código genético e se caracterizam por uma progressão descontrolada e a capacidade de formar metástase e invadir tecidos. Mas são doenças diferentes porque são mutações diferentes. O segundo ponto importante é que se você conhece a sequência de eventos que leva à formação da célula, da célula cancerosa, talvez você possa intervir e bloquear em algum momento essa sequência. E hoje nós temos critérios, são eventos moleculares bem reconhecidos que, quando sofrem alterações por mutações no código genético das células, podem levar à formação do tumor. Então, você tem vários tipos de mutações que levam à desregulação energética celular, desregulação da sinalização proliferativa, evasão do sistema imune, indução de angiogênese, etc. E qualquer um ou qualquer combinação dessas alterações pode estar associada à formação de tumor. Ora, se são essas alterações que levam à formação do tumor, por que não utilizar isso como um alvo do nosso tratamento? Então, nós entendemos que essas alterações moleculares, elas acabam atingindo a questão da transdução do sinal, que é onde as células recebem as suas instruções. Normalmente, uma célula está ali no seu meio ambiente, um ligante se aproxima da célula, ativa um receptor, esse receptor dimeriza com o receptor da mesma família, há então uma fosforilação do seu instrumento, normalmente tirosina-quinase, mas tem outros tipos de quinases, e aí você tem uma fosforilação sequencial, uma cadeia de eventos intracelulares que levam a instrução específica da célula para ela se mover, para ela multiplicar e assim por diante. Então, se nós sabemos em que ponto desta cadeia houve a mutação, nós podemos usar isso como um alvo. E aí vem o conceito da terapia molecular, que são o uso de drogas que bloqueiam o crescimento e disseminação do câncer pela interferência direta em moléculas específicas que estão envolvidas na carcinogênese e no crescimento tumoral. Essas medicações podem ser pequenas moléculas, e aí elas se ligam e impedem normalmente a fosforilação dessas proteínas, né? Você normalmente tem moléculas que se encaixam no local em que o ATP se juntaria a essa enzima e bloqueia, né? Ou você pode usar anticorpos monoclonais. E os anticorpos monoclonais realmente criaram um campo muito rico de tratamento, porque você pode usar o anticorpo como uma ferramenta bruta. Eu dou um anticorpo contra um tipo de receptor que está presente no câncer, ele vai lá e provoca a destruição da célula. Mas eu posso ser mais sutil. Eu posso combinar esse anticorpo com um radioisótopo e fazer uma radioterapia direcionada.
Temos exemplo, por exemplo, usando anticorpo com lutécio 177 no tratamento de câncer de próstata, no câncer de tumores neuroendócrinos, assim por diante. Eu posso também juntar esse anticorpo com uma molécula de quimioterapia. Posso usar uma quimioterapia que, se fosse dada ao paciente, seria impossível de se ter o paciente vivo, porque é muito tóxica. Mas como estará ligado no anticorpo e só vai ser liberada dentro da célula tumoral, eu posso usar essa quimioterapia mais forte. Temos diversos exemplos já agora disponíveis no mercado para o tratamento de cânceres diferentes, são os ADCs, que são os anticorpos conjugados com quimioterapia, e realmente é uma das áreas em que nós temos tido grande sucesso no tratamento de doença avançada. E quando você tem, então, a ideia de que você vai tratar o paciente baseado na alteração molecular, surge um outro conceito muito moderno, que é o da terapia agnóstica. O que é isso? Tratar o câncer baseado na sua alteração molecular, estruturalmente, independente do órgão de origem. Então, é possível, já acontece isso, e que o tratamento de um paciente com câncer de estômago seja muito similar ao tratamento de um paciente com câncer de mama, por exemplo, se os dois apresentarem uma alteração de um gene, de um receptor chamado HER2. Então, hoje você tem situações em que você escolhe o tratamento baseado na alteração molecular e não se importa de onde surgiu o tumor, seja ele um tumor de cólon, seja um tumor de mama, assim por diante. Outro exemplo importante que nós vamos conversar um pouquinho é da imunoterapia, que muitas vezes pode ser considerada uma terapia agnóstica. Então, no modelo antigo, nós tratávamos câncer de pulmão. No modelo novo, eu vou tratar um tumor com alteração de ALK, um tumor com alteração de EGFR. E isso traz mais segurança, mais eficácia e, se tudo der certo, aumentar a chance de sobrevida e até de cura dos pacientes. E hoje em dia, então, eu já mencionei isso, nós entendemos que o câncer não é uma doença. É uma coletânea de doenças muito similares, mas que têm causas e, consequentemente, tratamentos distintos. Aqui, por exemplo, são um gráfico das mutações encontradas em pacientes com câncer de pulmão. E para cada uma dessas pequenas faixas, para estas populações, você tem um tratamento diferente, altamente efetivo. Então, por exemplo, semana passada, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, foi apresentado que pacientes com alteração, câncer de pulmão e alteração de ALK, mais de 60% desses pacientes com doença metastática estão vivos e muito bem depois de 5 anos tomando um comprimido, que é uma terapia extremamente bem tolerada. Infelizmente, não estão curados, mas estão vivos, com uma vida normal, com seus familiares, trabalhando, etc., mais de 5 anos. Mas isso representa 1 a 3% dos pacientes com câncer de pulmão. Só funcionará para esse 1 a 3%. Não adianta eu pegar um paciente com outra mutação e tentar o mesmo tratamento, que não vai funcionar. Bom, se nós sabemos qual é a mutação que aconteceu, se nós temos uma droga que bloqueia a ação desta mutação, por que eu não curo mais pacientes com câncer? Por que a gente controla a doença por um período de tempo e, eventualmente, o câncer evolui? É porque, infelizmente, o câncer é uma doença com alta instabilidade genômica. Essa alta instabilidade genômica faz com que a pressão do tratamento funcione como uma seleção natural darwiniana e você acaba tendo formação de subclones que se utilizam de outras mutações para se manter. Então, esse é o grande problema e esse é o grande drama que nós enfrentamos com essas terapias, que são muito efetivas, mas ainda levam um baixo número de pacientes curados. E como melhorar isso? Bom, recentemente, em 2018, esses dois senhores que estão na tecla agora, James Allison e Tasuku Honjo, receberam o Prêmio Nobel de Medicina. E eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina pelo seu trabalho no desenvolvimento de imunoterapia. James Allison trabalhou numa molécula chamada CTLA4, que é um freio normal, todos nós temos CTLA4 nas nossas células, é o que permite que nós tenhamos uma resposta imune sem descambarmos para uma doença autoimune. E o Tetsuko Honjo trabalhou na molécula do PD-1, que é uma molécula um pouco diferente, uma molécula muito frequentemente utilizada pelos tumores para evadir o sistema imune. E a combinação dos dois levou à criação de um novo campo, embora a imunoterapia não seja nada novo, né? Se nós olharmos Cooley, no início do século XX, já postulava que o sistema imune poderia combater o câncer, mas a gente não sabia como fazer isso.
Agora nós temos as ferramentas para estabelecer o sistema imune como um quarto pilar do tratamento dos pacientes com câncer. Realmente mudou o paradigma. Então, agora nós temos a cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapia-alvo, que é terapia sistêmica, mas temos a imunoterapia, cujo alvo não é necessariamente o tumor. A imunoterapia tem como alvo o sistema imune do paciente. Então, ela o estimula, solta os freios, usando, por exemplo, as moléculas que bloqueiam o CTLA-4, ou ela desmascara o tumor quando esse tumor se usa do PDL1 para fazer com que o sistema imune não o reconheça. Então, ela consegue fazer descortina o tumor e faz com que as células normais de defesa possam atuar contra o tumor. E aí tem esse novo paradigma. Então, são medicamentos que não atuam diretamente no câncer, mas facilitam com que o sistema imune do paciente enfrente o câncer, o que tem vantagens potenciais muito grandes, né? É um mecanismo natural de resistência, tem alta especificidade, não tem a questão da... Até tem, mas não é tão importante a instabilidade genômica, né? E essas células de defesa naturais têm grande capacidade de atuação. Então, é um jeito muito inteligente de nós enfrentarmos o câncer. Que é só para mostrar como funciona os inibidores de CTLA-4, não vou me entrar em grande detalhe, só lembrando que toda vez que seu sistema imune é ativado, ao mesmo tempo um freio é aplicado, é o CTLA-4, para fazer com que a resposta imune seja proporcional, que você não descambe para ter uma doença autoimune. Aqui o que a gente faz é desliga esse freio para que a resposta imune seja mais forte. Já o PDL1, o PD1, é um mecanismo que as células usam para se apresentar e se identificar como sendo próprias do organismo. Quando você usa um anti-PDL1, você faz com que o tumor tenha dificuldade de evadir o sistema imune, um pouco diferente. E muitas vezes você precisa combinar os dois. Lembrando que o sistema imune é complexo, você já tem outras áreas do sistema imune que estão sendo investigados como potenciais alvos, mas o campo da imunoterapia está bem estabelecido. Infelizmente, embora nós tenhamos imunoterapia para uma enormidade, como está listado nesse pequeno gráfico aqui, uma enormidade de tipos tumorais, a verdade é que menos de 10% dos pacientes são candidatos com câncer avançado são candidatos à imunoterapia. Então, nós temos um longo caminho pela frente para fazer com que a imunoterapia se torne uma realidade disponível a um número maior de pacientes. Esse é o futuro da imunoterapia. Nós temos que modular a toxicidade, porque eu costumo dizer para os meus pacientes, imagine que você tem um cão muito feroz na sua casa, você solta ele da coleira para que ele pegue o ladrão que entrou no seu pátio, mas se entrar um inocente ali, pode ser mordido também pelo cão. O sistema imune, quando você o dispara, ele tende a gerar problemas autoimunes, então isso tem que ser controlado. Nós temos como procurar mecanismos de esquentar um tumor que não provoca a ação do sistema imune para que ele passe a ser um tumor ativo, que passe a estimular o sistema imune, e identificar novos alvos dentro dessa cadeia do sistema autoimune, porque os tumores são extremamente profícuos nessa questão de identificarem maneiras de sobreviver ao sistema imune. Uma evolução da imunoterapia é a terapia celular. O que é a terapia celular? É uma manipulação genética. Hoje nós temos a possibilidade, usando CRISPR e usando mecanismos de transdução, retrovírus, lentivírus, etc., a capacidade de criarmos células quiméricas que podem ser utilizadas não só em câncer, mas em outras áreas da medicina. Hoje, por exemplo, é possível você curar anemia falciforme. Você troca o código genético na medula do paciente e faz com que a hemoglobina produzida passe a ser hemoglobina normal. Mas na área do câncer, o que nós temos de mais óbvio em termos de terapia celular é a CAR-T-cell e também os tumores, os linfócitos que infiltram tumores, né? CAR-T-cell, rapidamente explicando assim uma simplificação, é uma situação em que você remove células T do paciente, leva para um laboratório, você insere no DNA destas células T uma instrução para que ele fabrique um receptor específico para uma alteração de superfície celular do tumor desejado. Hoje nós temos já receptores identificados e comercialmente disponíveis para alguns tipos de leucemia, linfoma e mieloma múltiplo, mas certamente procurando outras áreas. Uma vez que você tenha criado, então, esta quimera, um linfócito T do paciente,
que expressa na sua superfície um receptor artificial que foi introduzido por manipulação genética, você amplia essa população in vitro, faz com que esses linfócitos dividam, e ao dividir ele carrega essa mutação, e você tem, então, uma quantia grande de linfócitos T com esse mecanismo específico de caça ao tumor, injeta no paciente como se fosse um transplante de medula, quase, e essa carticel vai caçar o tumor. Então, em situações como linfomas avançados, refratários à quimioterapia, você tem até 40% de cura, tem 70%, 80% de resposta e quase 40% de cura usando células CAR-T em situações muito específicas. Não é para todo mundo, tem um HLA específico, tem uma série de requerimentos. Mas esse é o primeiro passo da terapia celular. Certamente isso vai ser disponibilizado e vai avançar, e outras CAR-T vão ser desenvolvidas. E como é que a gente faz para selecionar esse tratamento? Qual desses tratamentos todos que a gente mencionou, se vão ser inibidores de tirosina quinase, se vão ser anticorpos monoclonais, terapia celular? Você precisa entender o código genético do tumor. Então, testes de sequenciamento genéticos tumorais hoje são muito comuns. Praticamente todos os grandes laboratórios oferecem essa possibilidade. Você pega um pedaço do tumor, manda para o laboratório, faz um sequenciamento dos genes mais associados ao câncer, normalmente 500 a 600 genes são analisados, e ele manda de volta uma tabela como essa que está apresentada na tela, dizendo, olha, esse tumor tem uma alteração de BRAF, você pode usar essa medicação, e assim por diante. E isso facilita muito no nosso processo de escolha do melhor tratamento para um paciente específico. Bom, e se eu não puder ter um pedaço do tumor? Se for difícil fazer uma biópsia, eu não tenho uma biópsia, aí entra a questão da biópsia líquida. Hoje nós conseguimos separar no plasma do paciente fragmentos de DNA tumoral. Veja, você tem dois tipos de fragmentos de DNA no sangue dos pacientes: fragmentos de DNA tumoral e fragmentos de DNA normal. E olha que sorte, eles são diferentes. Você consegue identificar o que é um DNA, fragmento de DNA de uma célula normal, ignora, e o tamanho é distinto, a forma é diferente do DNA, fragmento de DNA tumoral, e você pode pegar este DNA tumoral e fazer esse teste genético na biópsia líquida. Então, você já tem até comercialmente disponível certas ferramentas que permitem que você faça isso. E a biópsia líquida, obviamente, é um campo que está começando a ser explorado. No futuro, vai ter muito mais utilidade. Lembrando que tem dois tipos de biópsia líquida. Tem a biópsia líquida informada pelo tumor. Eu operei o paciente com câncer de cólon, tirei o tumor, mandei esse tumor para o laboratório, e o laboratório identificou que existe a mutação XYZ nesse tumor. Bom, então eu vou no sangue do paciente, eu procuro pela mutação XYZ, ou seja, a mutação que estiver presente, e é muito mais fácil de fazer isso. E tem a agnóstica, que é aquela biópsia líquida em que você não tem um tumor inicial, você está tentando ver se o paciente tem tumor ou identificar um tumor. Essa é uma biópsia mais complexa, mas igualmente muito avanço tem sido feito nessa direção. E essa agnóstica que vai permitir que, no futuro não muito distante, os testes de rastreamento, colonoscopia, mamografia, etc., possam ser complementados ou, em certas situações, até substituídos pela biópsia líquida, que vai ser muito eficiente. Os graus de sensibilidade e especificidade estão cada vez melhores dessas biópsias líquidas, ainda não estão num ponto de substituir os outros testes, mas é questão de tempo. Nós sabemos que quando uma tecnologia se mostra efetiva, a evolução é muito rápida, né? O conhecimento médico hoje dobra em menos de 6 meses. Então, é questão de pouco tempo para que a biópsia líquida seja algo presente no dia a dia, na atividade de todos os nossos colegas. E vai ser usado para rastreamento, diagnóstico, prognóstico, determinar resposta ao tratamento e até acompanhar recorrência do tumor ou não nesses pacientes, né? E a biópsia líquida vai nos ajudar, de uma maneira muito importante, a dar a quem precisa o que funciona, porque isso é muito importante. Esses tratamentos, esses avanços, eles são caríssimos. Então, não dá para dar tudo para todo mundo. O importante vai ser identificar qual paciente se beneficia de qual tecnologia, porque é a única maneira que um país como o nosso, ou até países muito mais ricos que o nosso, como os Estados Unidos, vão conseguir realmente incorporar essas tecnologias que são fantásticas, mas são
muito dispendiosas no dia a dia. Com isso, eu gostaria de encerrar, agradecer mais uma vez a associação e o Dr. Macedo e sua equipe pelo convite e fico aqui completamente à disposição para a discussão. Muito obrigado. Professor, espetacular, fantástica a sua apresentação. Para quem não é oncologista, deu para entender muito bem o que foi apresentado. Eu quero fazer duas perguntas, uma ligada à outra. A lei que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sancionada em dezembro, entrará em vigor no próximo dia 20. Que diferença ela pode garantir no atendimento pelo SUS em relação à saúde suplementar? E o segundo, pode ser um caminho para que novas tecnologias sejam disponibilizadas a todos. Olha, essa lei é uma lei extremamente bem intencionada. Quando nós temos a oportunidade de lê-la, eu acho que ela está muito bem escrita. Ela traz algumas expectativas muito grandes, né? Uma delas é que há claramente a disposição de que tratamentos que sejam aprovados na Conitec, no âmbito da Conitec, tem que ser disponibilizado com uma fonte de pagamento específica. Porque hoje nós temos uma realidade que angustia os médicos, né? Por exemplo, mostrei para vocês a imunoterapia. A Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde encarregado de fazer essa análise de incorporação de tecnologia, recomendou a incorporação da imunoterapia para o tratamento dos pacientes com melanoma. Mas não há uma fonte de pagamento estabelecida para a incorporação. Então, cria-se uma situação inusitada. É claro que o médico quer dar o que há de melhor para o paciente, mas as instituições, especialmente instituições públicas ou filantrópicas que atendem a população do SUS, ficam no dilema. Se ele fizer o tratamento, ele vai perder recursos, vai ter que tirar de algum lugar esse recurso. Então, eu espero que essa seja um dos pontos principais da lei. Se isso for cumprido, que a gente sabe que no Brasil, às vezes, as leis não evoluem como nós gostaríamos. Se isso for cumprido, permitirá, sim, incorporação mais rápida de tecnologias aprovadas pela Conitec. Não faz sentido nenhum. O órgão do Ministério da Saúde recomenda a incorporação, mas não há disponibilidade de fundos. Como fica? Aí o colega que está trabalhando numa Santa Casa fica, ou eu quebro a Santa Casa ou eu não trato o paciente, né? É verdade. Obrigado, Sérgio. Professor Paulo, foi uma honra estar aqui com uma reunião como essa, com um ícone brasileiro em oncologia. Só para me apresentar, a minha formação é em oncologia cirúrgica. Eu fui residente no Hospital C. Camargo por volta de 1970, e quando o senhor mostrou aqueles seus primeiros slides lá, eu me conscientizei de que realmente houve uma evolução, porque eu cheguei lá fazendo com o Dr. José Batista da Silva Neto, que era o chefe da mastologia lá, fazer mastectomias radicais com a técnica de Hauster, que foi mostrado aqui. E, evidentemente, eu consegui, durante todos esses anos, de 70 para cá, ver a evolução do ponto de vista cirúrgico e do ponto de vista de resultados em nossos pacientes. Eu queria fazer um comentário e fazer uma pergunta que eu sempre me questionei muito com relação o que você faz de investimento dentro da área da oncologia, no sentido de tratamento, e no que você faz em relação digamos, definições para diagnóstico precoce, para a parte preventiva. E eu queria saber se essa combinação de diagnóstico precoce e terapias sistêmicas, como nós estamos vendo aqui, existe alguma tendência de que a gente possa começar a fazer diagnóstico precoce e também usar medidas como nós temos visto agora a evolução da imunoterapia nessas pacientes com diagnóstico mais iniciais, principalmente na minha experiência muito mais relacionada à parte ginecológica e à parte de mama. Eu queria saber se tem alguma perspectiva de que a gente avance nesse sentido. Bom, doutor Sérgio, é muito bom conversar com alguém que teve essa vivência de ter passado, porque eu me lembro dos pacientes com a mastectomia radical de Hauster, de examinar e até o plastrão, né? Bom, mas respondendo à sua pergunta, eu acho que o ponto muito importante da sua fala é o seguinte: não podemos só dar atenção ao tratamento da doença avançada. Nós temos uma discussão muito ampla na incorporação de novas tecnologias para a doença metastática. É importante.
Mas, se nós olharmos o gasto do SUS em termos de tratamento oncológico, há um descasamento. Não houve um aumento proporcional da verba investida no tratamento precoce com cirurgia e radioterapia. A radioterapia até teve um esforço de se aumentar o número de unidades disponíveis, etc. Mas nós precisávamos investir mais no diagnóstico precoce e na cirurgia, que cura e cura muito mais barato do que você tentar fazer o tratamento tardio. Então, primeiro, eu acho que dentro dessa política nacional de câncer, diagnóstico precoce e a disponibilidade da cirurgia oncológica rapidamente teria mais impacto até do que a incorporação dessas novas medicações, em termos de sobrevida. É que o paciente que tem a doença avançada, ele gera mais comoção, a família fica mais desesperada, né? Você tem um nódulo inicial na mama e está esperando a cirurgia, não gera tanta angústia na família como um indivíduo que está com a doença bem avançada e quase morrendo da doença. Mas, em termos de saúde pública, eu acho que seria importante isso. Quanto à incorporação, especialmente da imunoterapia, nós vamos ter que fazer essa incorporação e acho que cabe ao Ministério da Saúde, que é a única entidade no Brasil que vai conseguir realmente discutir e reduzir custo pelo grande volume que teria a negociar. Mas eu acho, minha opinião, né? Eu sou a favor, nesse caso, de compra centralizada para o SUS, porque são tratamentos muito caros, mas são eficientes. Agora nós tivemos, o doutor viu, avanços importantes usando imunoterapia em pacientes com tumores ginecológicos também, tá? Praticamente em todas as áreas. São 5 a 10%, agora 5 a 10% de 700 mil pacientes são 70 mil pessoas, né? Que poderiam se beneficiar. Eugênio Mussac. Doutor Paulo, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela qualidade didática da sua apresentação. Como eu sou, acima de tudo, um professor, sou muito crítico com as apresentações, a sua foi perfeita. E ela foi, inclusive, muito coerente com o tema central. O senhor veio aqui para falar sobre os avanços no diagnóstico e no tratamento do câncer. Fiquei particularmente tocado pela biópsia líquida, que é algo que eu absolutamente não conhecia. Realmente vai facilitar muito a vida dos médicos e dos pacientes. Mas eu queria trazer uma pergunta para o senhor que foge um pouquinho do foco da sua palestra. Lá na Academia Nacional de Medicina, onde o senhor ocupa a cadeira número 58, no quadro, na lista de fotografias, ao seu lado está o Dr. Paulo Saldiva, que é um patologista e um grande divulgador dos temas da saúde. E o Paulo Saldiva, ele é muito defensor das medidas preventivas, que são aquelas que vêm antes do diagnóstico precoce. Ele tem, por exemplo, um livro sobre a saúde nas grandes cidades, que é o caso aqui de São Paulo e mesmo de Curitiba. Qual é a sua visão com relação a isso, especialmente no que diz respeito a essa preocupação dele da relação entre a poluição atmosférica e outras poluições e a incidência do câncer? Obrigado, doutor Eugênio. Eu acho que a sua pergunta é fantástica, porque volta a nossa discussão com o doutor Sérgio, doutor Macedo, sobre como evoluir em termos de saúde pública. Doutor Paulo Saldiva, pepino para os amigos, né? E tem isso, ele demonstra claramente que é uma redução do tempo de vida quando você mora numa grande cidade, e que chega a talvez até 2 anos. E hoje nós temos já dados muito sólidos que a poluição está associada ao aumento do risco de câncer, que é algo intuitivo, mas que até recentemente não tinha uma prova epidemiológica e agora temos. Então, acho que a preocupação em relação à poluição, ela tem um grau de interesse próprio de todos nós, porque aumenta, assim, não só o risco de câncer, mas também problemas cardiovasculares. Agora, eu queria aproveitar, doutor Eugênio, a sua brilhante pergunta para explorar um pouquinho essa questão da prevenção, porque realmente nós temos hoje no Brasil uma situação, por um lado, interessante, em que houve uma redução expressiva no uso de produtos relacionados ao tabaco. O Brasil teve um grande sucesso na redução da carga tabágica na sua população. Só 12% dos pacientes hoje, dos nossos habitantes hoje fumam, muito menos do que na Europa, nos Estados Unidos. Mas nós continuamos tendo um número grande de mortes preveníveis se nós atuássemos um pouco mais na prevenção.
Hoje, no Brasil, ao redor de 10% das mortes por câncer estão associados a tumores que são causados por vírus. Então, tumores associados ao HPV, tumores associados ao vírus da hepatite B e C, são muito relevantes em termos de mortalidade. Pra ter uma ideia, no Instituto do Câncer, hoje, aqui de São Paulo, metade dos tumores de cabeça e pescoço são causados por HPV, não por tabaco, diminuiu a carga tabágica. E como é que a gente poderia evitar isso? Nós temos uma vacina contra o HPV. E, infelizmente, a penetração da vacina na população continua muito aquém do que deveria ser uma vacina gratuita para meninos e meninas, né? Reduziríamos tumor de cabeça e pescoço, tumor de ânus, tumor de pênis, tumor de canal cervical, ou seja, Isso é é, um ponto não há importante. razão de nós não Doença termos grave. mais exploração da vacina. Sexo seguro, estimular os jovens a praticarem sexo seguro também diminui. Ou seja, tem muitos caminhos baratos para reduzir a incidência de câncer. E um ponto importante recentemente é o entendimento que a obesidade é um fator de risco relevante para câncer também. Então, junto com a população, junto com os vírus e com o tabaco, temos a obesidade, que é um fator prevenível. Então, eu acho muito importante que a gente comece a trabalhar sedentarismo, dieta mais saudável, desde a escola, né? Porque essas mudanças, elas se refletem em ganho de sobrevida se você começa muito cedo. Professor Paulo, veja, a gente fica estimulado, né? Aqui nós temos na nossa universidade corporativa, a universidade grava um vídeo por semana sobre temas de saúde. E eu acho que cada vez mais nós investirmos na prevenção das doenças vai ser sabe? Porque a nossa população, eu acho que ela recebe muito pouca informação sobre a prevenção, sabe? Se pergunta no consultório de paciente diferenciado, muitos deles não sabem um terço, nada a respeito da prevenção. E a prevenção faz parte, não é verdade, da você não ter a doença porque fez a prevenção. Quando se falou em obesidade, tem um livro agora de um oncologista americano, chama-se Outlive. É muito bom, professor Paulo. Não sei se ouviu, é um oncologista americano escrevendo sobre. É, é um livro que serve para a população em geral, sabe? De médio conhecimento da pessoa. É o livro que ele fala sobre a medicina 2.0 e a medicina 3.0, mas tudo isso é para prevenir doenças, né? Então, começam os princípios lá da medicina 3.3 sobre exercício, alimentação, sono, cuidado vamos dizer assim, do emocional, e o quinto seria medicamentos que fazem baixar o colesterol, evitar o câncer de próstata, tudo aquelas coisas. O livro é fantástico. Eu gostaria que, se o professor não tem, eu mando pelo correio. Eu já li a do Peter Attia, é muito bom o livro. Esse mesmo. É Doutor fantástico. Nicolau, É óbvio, doutor Macedo, eu acho que mostra realmente que nós podemos fazer uma diferença e podemos reduzir essa curva de ascensão do câncer com medidas relativamente simples, né? com certeza, com certeza. Doutor Nicolau pedindo a palavra. Professor Nicolau, quer dizer que sou professor do aparelho digestivo, ex-presidente da Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Professor Nicolau. Muito obrigado pela palavra, professor Paulo Hoff. Eu quero efusivamente parabenizá-lo pela sua explanação, extremamente didática, extremamente pontual, extremamente esclarecedora e atualizante. Eu queria lhe tentar uma pergunta. Nós encontramos tumores com proliferação e prognósticos diferenciados. O tumor de pâncreas, por exemplo, o tumor de vesícula biliar, por exemplo, são situações mais graves, o desenvolvimento mais rápido desses tumores. Qual o segredo desta malignidade e como enfrentá-lo, de que forma enfrentá-lo de forma mais eficaz nesses cânceres? Senhor Nicolau, muito obrigado pelas palavras e é uma pergunta difícil, né?
O Dr. Nicolau, sendo um expert na área, está aludindo realmente a um dos tumores mais difíceis que nós temos hoje, que é o adenocarcinoma de pâncreas, né? Os tumores de vias biliares são igualmente agressivos, mas nós temos conseguido um pouco mais de avanços. Por exemplo, a imunoterapia tem atuação nos tumores de vias biliares, não tem atuação no adenocarcinoma de pâncreas. O que nós acreditamos, doutor Nicolau, é que a sequência de eventos que leva à formação dos tumores de pâncreas é mais ampla do que a que leva à formação de tumores em outras áreas. Eu sei que é uma explicação um pouco simplista, mas eu me lembro quando eu estava no MD Anderson ainda, e fizemos um trabalho de sequenciamento, nós encontramos, em média, mais de 40 mutações nos adenocarcinomas de pâncreas. Então, é possível que as vias moleculares estejam mais amplamente envolvidas. E realmente, o grande desafio atual na oncologia gastrointestinal é o adenocarcinoma de pâncreas, onde nós tivemos um certo avanço com a incorporação do FOLFIRINOX, né, uma terapia combinada, mas está ainda muito aquém do que nós conseguimos obter no tratamento de adenocarcinoma de estômago ou adenocarcinoma de colo. Eu acredito que seja por essa instabilidade genômica exacerbada que nós encontramos no pâncreas, né? Muito obrigado, obrigado pela sua colocação. Temos que perseguir essas Sim. situações, porque, sem dúvida, elas são muitas vezes desanimadoras, tanto para nós quanto para o paciente. O senhor me permitindo, nós temos uma terapia agnóstica, como eu disse, foi aprovado tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que é o uso da imunoterapia a todo paciente que tem instabilidade de microsatélite. Os tumores, grosso modo, se formam por instabilidade cromossômica, instabilidade microsatélite. 5% dos pacientes com doença avançada têm instabilidade microsatélite. Poxa, a imunoterapia funciona para todos os pacientes que têm instabilidade microsatélite, menos para aqueles que têm o primário no pâncreas, por incrível que pareça. Nem isso deu realmente grande resultado. Então, o pâncreas é um grande desafio. Doutor Paulo, essa terapia agnóstica recebeu um nome muito curioso, né? Agnóstico, né? Que significa não saber, né? Não se sabe, não tenho certeza de nada. Estaria ligado assim com o fato de que, não é que eu não sei, mas que não interessa muito saber qual é a origem, da onde que veio, aonde que está? Lembrando aos colegas que estão assistindo, gnosis é conhecimento em grego, né? Então, agnóstico é sem conhecer. Eu acho que dando a entender exatamente isso, doutor Eugênio, dando a entender que é desnecessário conhecer a origem do tumor. Se houver aquela mutação específica, você pode fazer o uso da medicação. Mas, de novo, funcionou para quase tudo. Pâncreas continua sendo a exceção, talvez a exceção que prove a regra, né? Aos participantes da nossa live, eu gostaria que vocês não se inibam com o professor Paulo Hoff, que ele está aqui. Vamos aproveitar a presença dele em campo para receber mais conhecimentos do ponto de vista da evolução do câncer. Tem lá mais alguém aqui? Quem é? Quem é que está ali com a mãozinha levantada? Sou o Dr. Isaac. Pois não. Entre do professor Isaac. Não, então, doutor Paulo, eu gostaria de saber sobre essas campanhas de prevenção, principalmente do câncer de próstata, a utilidade de fazer o PSA e a utilidade de fazer a cirurgia precocemente, e qual é a diferença entre fazer uma cirurgia convencional com a cirurgia robótica no câncer de próstata? Você melhora a sobrevida? Qual é o prognóstico? O que tem mais de novo no câncer de próstata? Então, vamos lá, né? Temas delicados, né, doutor Isaac? O rastreio do câncer de próstata ele é bem complexo e controverso. Ele está muito claro que há indicação de fazer o rastreio em pacientes que tenham casos na família e em certos grupos populacionais, por exemplo, a população afro-americana na região de Atlanta, na Geórgia, que tem a maior incidência de câncer de próstata do mundo, tem indicação. Hoje se diz que, pelo menos com o toque retal, você deveria iniciar aos 50 anos a fazer esse rastreio. A questão do PSA, ela é controversa porque o descobrimento do PSA e sua incorporação na clínica foi associado a um aumento dramático na incidência de câncer de próstata. Ou seja,
não houve aumento da incidência, nós começamos a identificar mais tumores que talvez ficassem ocultos a vida inteira. E a pergunta, que deve ser essa que o doutor se alude, é que a ideia de que se você opera todos esses pacientes, você estará operando pacientes que precisam e estará operando pacientes que viveriam com o tumor sem problemas para o resto da vida, e na realidade você coloca ele sob risco de ter impotência e incontinência, que é muito grave também, talvez sem ganho de sobrevida. Então, essa é uma discussão. As sociedades de urologia mundialmente recomendam o rastreio e recomendam o PSA. As sociedades de clínica médica normalmente recomendam o toque e recomendam o PSA para indivíduos que têm um maior risco. Então, tem essa dicotomia. Mas o que eu diria é o seguinte: não há nenhum problema de você fazer o diagnóstico. O que nós temos que entender é que, na hora do diagnóstico, indivíduos que têm PSA relativamente baixo, que tenham tumores com Gleason baixo, Gleason 6, e não tenham aparentemente outros riscos, são indivíduos que talvez você possa acompanhar, fazer o famoso watch and wait, e faz o acompanhamento e só trata se houver desenvolvimento adicional da doença. Aqueles que têm Gleason 7, 8 ou mais, você trataria. Eu sei que eu estou simplificando, mas é só para não me alongar demais, né? Em termos da cirurgia, o importante é o cirurgião ser experiente. Em termos de curabilidade, não há nenhum trabalho que mostre benefício da cirurgia robótica em relação à cirurgia aberta, feita por indivíduos que são igualmente experientes nas suas áreas. Agora, tem algumas vantagens da robótica: menos sangramento. Você tem a visualização com magnificação, que alguns cirurgiões dizem que facilita a preservação de feixes nervosos. Você tem uma recuperação e uma alta mais rápida do hospital. A questão é, o custo compensa? Bom, há uma vantagem adicional, não em termos de sobrevida ou curabilidade, mas em termos de conveniência e efeitos colaterais imediatos. Em termos de longo prazo, o júri ainda está fora se há algum benefício em termos de impotência ou incontinência, né? Eu, pessoalmente, acho que se for feito por um cirurgião muito experiente, as duas são muito parecidas em termos de efeitos colaterais. E a robótica tem essas questões imediatas, sangramento e alta mais rápido, recuperação mais rápida, mas não necessariamente em cura. Professor, nós temos 1 minuto para encerrar o nosso videocast. Ficaríamos aqui muito tempo conversando. Nesse 1 minuto, eu gostaria muito de convidá-lo aqui em nome da Associação Médica do Paraná. Eu sei que o seu tempo deve ser exíguo, mas para passar um final de semana com os paranaenses aqui, com os seus co-irmãos, onde nós vamos comer bem, tomar vinho bom e conversar outras coisas fora a medicina. O senhor é o nosso convidado, viu, professor? Agora eu tenho Doutor quem Macedo, fazer o se me permite, eu vou ampliar um pouco esse seu convite, porque talvez o doutor Paulo não saiba que nós temos na Associação Médica do Paraná uma das melhores estruturas brasileiras para a produção de videoaulas na área de medicina. O senhor também tá à sua disposição e venha nos conhecer e, quem sabe, colaborar desta maneira também, ampliar seu conhecimento. A nossa universidade corporativa. E agora eu tenho uma abertura muito grande através do Álvaro Quadro Júnior lá. O Álvaro é meu companheiro de golfe e amigo da gente, então agradeci o Álvaro pelo contato que ele fez. Ele estava lá em Barcelona, eu liguei para ele: Álvaro, fala com o teu primo lá, e ele conseguiu a nossa vídeo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Esperamos nos encontrar em breve. Tá? Uma grande honra. Muito obrigado. Um abraço em todos. Obrigado, professor Sérgio, pela participação. Obrigado, Eugênio, e a todos os colegas que participaram. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos.